enclausuramos o oásis com que progredimos na ciência. Como pensas e verás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te serve. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos em todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. E iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-os do Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renova-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Todos os nossos olhos, os nossos pensamentos, o meio e o nosso primeiro Jesus. E agradecerei por mais essa oportunidade. Estamos apresentando isso. Abençoe o Senhor, todos que estão presentes, também os que não puderam reconhecer todo mundo. Que seja feita, Pai, sua vontade e não a nossa. Ilumine o nosso companheiro para fazer a exposição e assim possamos sair daqui um pouco melhor do que quando chegamos, com mais conhecimento. Obrigado por tudo, por semana que passou, por estarmos aqui com nossa saúde física, mental e espiritual. E assim, em nome de Jesus, pedimos permissão para abrir a reunião desta noite. Graças a Deus. Carlos. Obrigado. Boa noite a todos. Que boa coincidência, né? A mensagem do Vinho de Luz é sobre a prece e hoje estamos falando sobre a prece. Não foi combinado, tá? E hoje o tema pedido foi exatamente como que a prece pode ajudar na nossa transformação, na nossa melhoria, na nossa mudança, na nossa evolução. E, queria começar com essa imagem de uma pessoa isolada, num ambiente calmo, pedindo. E a resposta... Opa! Estou apanhando aqui do... E a resposta que vem. Tá? Lembrando que nós não estamos sós. Nunca. Mesmo isolados, mesmo fechados em algum ambiente, nós nunca estamos sós. E lembrando que estará perto da gente a forma na qual estaremos vibrando. Então, se estamos vibrando coisas positivas, ou uma necessidade, ou um desespero, ou pedindo ajuda, aqueles que querem nos ajudar estarão por lá. Mas se estamos voltados a pensamentos ruins, de raiva,
de vingança, pensamentos viciantes ao sexo, à droga, ao álcool, à luxúria, à vaidade. Espíritos que assim vibram estarão por perto também. E tem uma frase do Hermann Hesse, que é acho que é filósofo alemão, que fala que o lobo, que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o que mais nos prejudica está em nós mesmos. Especialmente nós aqui que estamos neste planeta, ainda em fase de provas e expiações. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos qualidades. E a coisa que mais nos prejudica são aquelas más inclinações que temos. As coisas que mais nos ajudam são as boas inclinações que temos. Então, seja, a forma como estamos enfrentando situações, a forma como estamos vibrando, é a forma que estaremos aptos a receber ajudas ou empurrando a gente para baixo. Tá? Então, que muitas vezes essa mão que vem nos ajudar não consegue chegar na gente. Não consegue nos alcançar, porque a gente está voltado para outras sintonias. Então, se estivermos nessa situação, se não estivermos assim humildes, não estivermos tranquilos, não estivermos sinceramente pedindo com o coração aquilo que necessitamos, essa ajuda não virá. E eu quero começar com um texto que tem nesse livrinho aqui, Vida Feliz. São várias mensagens de uma página ou uma página e meia que Joana nos enviou através de Divaldo, que começa assim: sempre que possível, luariza-te, ilumina-te, prateie-se com cor de prata com a oração. Faz espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Ou seja, busquemos as fontes da vida, busquemos respirar o ar aonde estamos, busquemos tomar uma água que nos refresque, busquemos a boa alimentação, busquemos coisas positivas. Opa, de novo brigando aqui. Ou seja, continua, todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, seja no Oriente ou no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar a harmonia íntima. E continua, Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras, mergulhado, e segue no rumo do oásis da paz, da prece, para te refazeres e te banhares de paz. Então, seja, mostra nessa mensagem o quão benéfica, o quão remediante é a prece para a gente. E ainda, Joana fala, quando alguém ora, externece na blandícia da comunhão com Deus, experimentando renovação íntima e paz. A oração lucifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Orar é como arar, é produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Habitua-te à oração para pedir, para louvar e para agradecer a Deus sempre. O sempre aqui, gente,
É bom lembrar que não existe hora, não existe momento, não existe ocasião marcada para a prece. Todo momento, toda hora, toda ocasião é um momento para a prece. Acordando de manhã, obrigado por estar vivo. Obrigado por mais um dia. Na refeição, obrigado por essa refeição. Ao encontrar um amigo, agradecer por ter aquele amigo por perto. Ao sentir uma dificuldade, pedir ajuda. Ao ouvir uma boa música, agradecer por aquela música. Vendo um pôr do sol, agradecer. Mas não está errado aquelas pessoas que têm as suas horas de prece. É a forma que ela funciona. Em algumas religiões existe a hora do pôr do sol em que todos param para fazer a prece. Não está errado. Desde que todos lá estejam de coração e de própria vontade. Não obrigado. A prece é um ótimo recurso, mas se você faz de forma decorativa, se você faz olhando para o lado, vendo a televisão, de nada adianta. A prece é um momento seu. Quem ouviu aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, mostra ali uma receita maravilhosa de como fazer isso. O mais importante não é a forma, as palavras que você usa. É o que sentimos. É o que precisamos. Se está difícil concentrar, chegar a concluir, tem gente que começa a rezar e já dorme. Tem gente que começa a rezar e não sabe mais, começa a distrair-se, esquece que estava rezando. Vai para uma prece que você conhece e que confia, que sente forças com ela. Por exemplo, o Pai Nosso, a oração de São Francisco, a Ave Maria e tantas outras preces. E o Evangelho traz no seu último capítulo as preces espíritas. Ou melhor, uma coletânea de preces que podem ser feitas de várias formas. E ele não passa ali um guia para ser copiado e repetido, não. Ele tenta ajudar ali a indicar o que deve ser falado, o que ajudaria a ser falado. Não é tipo, poxa, uma pessoa amiga está doente, uma pessoa amiga está desencarnada. Não adianta a gente na prece contar, eu sou amigo do fulano que eu conheci lá na infância, que a gente brincou bola, jogou bola. Não precisa fazer todo esse vamos lá, esse cronograma. Não, basta pedir, olha, fulano está doente. Pedimos aos espíritos amigos que estão acompanhando e que estão próximos, que possam ajudá-lo. Ou seja, ele dá um guia, o que pode ser falado nessa prece, ao invés de roteiros que não vão agregar nada. Da mesma forma que você fazer uma prece com palavras difíceis, complicadas, seja em latim, seja em francês, não. Fale naquela língua que você está acostumado a falar. Fale de uma forma que você se sente naturalmente se expressando. Não precisa repetir uma prece bonita que você já ouviu, porque achou bonita. Não, é o que você sente. E repito, se você acha perfeita a oração do Pai Nosso, recorra a ela. Se acha linda a oração de São Francisco, recorra a ela. Assim como também a Ave Maria e outras preces que a doutrina espírita, a religião católica, também trazem para nós. Ou melhor, que as outras religiões cristãs trazem para nós. E até, a gente vai ver daqui a pouco,
várias formas de manifestação a Deus, seja ela uma religião oriental ou ocidental, a gente vê que o sentimento de Deus, o sentimento de algo superior, sempre existiu. E se vocês pesquisarem, vocês não vão encontrar nenhuma nação, nenhuma vila, nenhuma tribo, nenhum clã que tenha sido ateu. Eles sempre acreditaram em algo superior. Muitas delas chegaram ao ponto de buscar a ajuda daquelas pessoas que já morreram, desencarnados. Então, ou seja, esse sentimento de adoração sempre existiu. E indo para o básico, lembrando da doutrina espírita, ou melhor, lembrando dos primórdios das revelações. A primeira revelação, Moisés com o Deus único. A segunda, Jesus com a lei de amor. E a terceira, para nós espíritas, a doutrina espírita, que desvenda o que existe entre a Terra e o mundo espiritual. Tá? Então, lembrando que a prece, na visão espírita, ajuda a gente a buscar a expressão dos nossos sentimentos, necessidades ao universo, a Deus, àqueles que podem nos ajudar, àqueles de quem temos saudades, àqueles a quem queremos agradecer. E lembrando que se a gente faz uma prece que seja para um espírito amigo ou um espírito evoluído, para um santo, essas preces chegam a Deus. E se a gente faz uma prece a Deus ou a Jesus, Ele vai fazer com que aquela prece sejam direcionadas para aqueles que realmente podem nos ajudar. Então, todas as preces e orações vão para o mesmo lugar. Tá? Então, como eu estava aqui adiantando já, é bem claro o que podemos fazer com a prece. A gente pode pedir, a gente pode agradecer e pode louvar, adorar. O Pai Nosso, olhando Ele faz as três coisas. Ele louva a Deus, ele agradece a Deus e pede a Deus, ao Pai. E lembrando que a prece vem a ser também uma forma de contribuir com o equilíbrio do universo. E para isso tem uma história da irmã Dulce, em que ela estava lá, ela tinha problemas de pulmão, e estava ela com pneumonia bem forte, numa cama, e Divaldo foi visitá-la, falou: nossa, irmã, como é que você está aqui, já internada, já faz uma semana, não está sentindo falta das suas atividades lá onde você tem os seus trabalhos? Não, meu filho, estou trabalhando aqui mesmo. Eu acordo de manhã e já falo: louvado seja Deus. Aí quando eu expiro, obrigado, Deus. E assim ela passava os seus momentos sozinhas, agradecendo e louvando a Deus. Não quero ir numa linha metafísica, mas
tudo aquilo que a gente emana de forma positiva ajuda. E se fazemos isso de forma coletiva, estremece o chão. Como falou-se aqui na abertura do livro Vinha de Luz. Estavam Jesus e os apóstolos reunidos e eles sentiram o chão tremer. Tão forte era a vibração das suas preces e orações. E a gente vê em vários grupos religiosos as orações em conjunto, os grupos de prece. Se todos estiverem com um sentimento semelhante de paz, de harmonia, de boas vibrações, aquelas vibrações se unem e ficam mais fortes. É que nem a gente empurrando um carro. Eu sozinho não consigo. 4 pessoas me ajudando, a gente consegue e vai até mais longe. Assim também são as preces. Então, é muito válido o trabalho de quem participa desses grupos fazendo essas vibrações. Mas continuando aqui. Já falei sobre isso daqui? Tá. Falando daqui, esse sentimento está inato na espécie humana, nunca teve um povo ateu. A verdadeira adoração está no coração. O coração que emana a melhor forma de adoração, seja de forma interna ou externa. Não a língua, rito, quantidade ou formato específico. Vale mais o que vem do coração, é o sentimento. E como já falei aqui, da prece coletiva. E aqui está. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, de lugar, nem do momento. Podes, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós, ou em comum, em grupo. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, ou seja, em grupo. Quando todos se oram, se associam de oração e o mesmo pensamento tem o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos em um só som. Então, no Evangelho. De novo, a prece é sempre agradável a Deus quando vem do coração. A intenção é tudo. E a oração e a prece que mais agrada a Deus é quando feita com fervor e sinceridade. Tem que ser feita com fé, humildade e desprendimento. E aqui vem Joana nos reforçar que, se estivermos com dor, de qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para suportá-la e superá-la. Além disso, ela cria um campo de paz no qual a alma se fortalece e se inspira, melhor identificando os recursos próprios para fomentar a alegria e o bem-estar. Então, ou seja, a prece tem recursos, tem uma eficácia que a ciência já comprova. Em vários hospitais, em vários locais de pessoas necessitadas, está estatisticamente provado que aqueles que têm uma fé, um sentimento de orar, pedir e acreditar, têm uma recuperação muito melhor que aqueles pessimistas, que aqueles que não acreditam em algo superior. Está estatisticamente provado. E uma coisa que eu queria reforçar e lembrar, que a prece,
Não tem lugar, nem momento, nem hora. É em qualquer lugar, a qualquer momento e a qualquer hora. Mas existem locais, existem situações aonde tudo ajuda para uma boa prece. Quando a gente vem na casa espírita, a gente entra e já sente uma outra energia. Que a gente sabe que aqui tem um grupo de espíritos que trabalham por essa casa. Assim como vamos numa igreja ou qualquer outro templo, existem espíritos que trabalham pelas boas vibrações e pela proteção daquele lugar. Então, quando estamos muito tristes ou com dificuldade de concentrar, procuremos estes locais para que a nossa prece, as nossas súplicas, os nossos pedidos possam transitar melhor em nossa mente. Porque às vezes nossa mente está tão atordoada, tão distraída, tão aflita, que não consegue parar por 2 minutos e ficar quieta. Para isso existe a meditação, mas tem horas que a gente não consegue meditar. Assim como se estivermos num lugar tranquilo, calmo, olhando as estrelas, olhando o sol, olhando a lua, olhando uma bela paisagem, seja uma montanha, um deserto, um mar, uma lagoa, um rio, ou olhando uma criança recém-nascida, essas maravilhas que estão ao nosso redor e a gente deixa passar desapercebido. Estes momentos são ideais, aqueles momentos onde sentimos aquela emoção mais pura que temos sobre o amor. É um momento para uma prece também, para agradecer a Deus e aos espíritos amigos por aquela oportunidade, por aquela ocasião. Quando estamos felizes após uma conquista ou um evento que nos alegra, agradecer ao Deus e aos espíritos amigos. Não precisa ser longo, basta apenas lembrar e agradecer. Tem uma piada que tem um fundo de verdade, que todo dia um mendigo chegava na igreja e olhava assim: oi Deus, oi Jesus, sou o Zé, estou aqui, tá? E saía. Todo dia ele fazia isso. Todo dia ele fazia isso. E um dia ele estava no hospital, bem enfermo, doente, perto de desencarnar, e aparece Jesus. Oi Zé, sou Jesus, tá? Então, ou seja, aquele momento dele, naquela humildade daquele mendigo, ele fazia o seu louvor a Jesus. Não importa a forma, gente. É o sentimento natural que temos, que faz isso valer. E tem uma outra passagem, também uma lenda, já do Oriente, que havia um homem que toda noite ficava um longo tempo. O sol se punha, ele jantava e ficava lá na caravana, ajoelhado, olhando para Deus e louvando a Ele. E um dia, um dos mercadores que viajava falava: meu, por que você está, toda noite você vem para cá, em vez de ficar lá conversando, contando piada, ou bebendo, ou cantando, você vem para cá e fica rezando. Ele fala assim: olha para isso aí, olha para as estrelas. Meu, se quem criou tudo isso não é alguém muito maior do que isso aqui, de que vale? Então, naquela sua simplicidade, ele ficava agradecendo a Deus por estar ali e olhando por aquele céu estrelado, a maravilha que era. Então, ou seja, é o sentimento, não importa a forma. Respeitemos quem tem suas formas de orar, mas desde que sejam sinceras, sejam do coração, é o que mais importa.
E aqui tem uma sugestão de Joana para a gente orar melhor. Pensa na luz e banhar-te-ás de claridades. Cultiva a escuridão e a treva com seus sequazes armarão ciladas contínuas para ti. Cultiva a escuridão. É natural que enfrente dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais perturbadoras. Tens o dever de libertar-te dos pensamentos viciosos, repetitivos, das queixas inócuas e das reclamações constantes. O teu pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. Faze do teu pensamento uma fonte de energia edificante e viverás saudavelmente. O que isso quer dizer, gente? Que estamos aqui brigando, gritando, para um pouquinho, vai, reza lá e volta a continuar a brigar. Estamos aqui vendo televisão, ou olhando no celular, o Facebook, o Instagram, o que seja, as piadinhas, as coisinhas lá. Estamos aqui num bar, bebendo, falando da vida alheia. Peraí, são 6 horas, eu vou rezar e já volto. Vai lá e continua fazendo a mesma coisa. O que a gente cultiva na nossa mente, o que a gente cultiva nos nossos pensamentos, reflete aquilo que somos. Podemos ser um religioso fervoroso que vai no centro espírita ou na igreja, que doamos, mas fora aqueles momentos, a gente faz um montão de, desculpa a palavra, porcarias que em nada ajudam a gente, que só afundam a gente. Então, ou seja, a reforma íntima que a gente tem que fazer é evitar esses momentos. E se a gente conseguir melhorar os nossos pensamentos, melhorar as nossas vibrações, mais preparados, mais receptivos estaremos para a hora que formos orar, para a forma que formos fazer a prece. Todos temos dificuldades, todos temos problemas, todos temos defeitos, mas vai ter todo dia. Mas a forma que a gente encara eles, a forma que a gente enfrenta as situações, é que vai nos ajudar e melhor estaremos para sermos ajudados. Não adianta eu falar, puxa, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, vou rezar antes de dormir, vou rezar quando eu acordar, e cair no mesmo página de internet que em nada me agrega. Ficar com raiva daquela pessoa que eu não posso ver e sentir raiva. Ficar revoltado com situações que estão fora do nosso controle, reclamar da chuva que cai, ou reclamar do calor que faz. Então, o nosso pensamento é essa fonte de energia. Tá? E, aproveitando aqui no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado pelo Francisco Xavier e Valdo Vieira, André Luiz fala para a gente. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de ver-se que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual,
é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do Espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmos os elementos mais puros de que se possa dispor. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, seja, a prece sozinha pouco faz. A nossa atitude mental diária é que vai ajudar a prece a ficar mais forte. Ou seja, digamos que seja uma planta, é a água da planta. Nós mesmos, são os nutrientes que nos mantêm vivos. Então, ou seja, a prece é sempre bem-vinda, mas se o nosso pensamento diário, reto, nos ajudar, melhor ainda. E a gente pensa assim, caramba, é muito difícil ser espírita, é muito difícil mesmo. Mas a gente pediu por isso. Mas ajuda a gente a compreender melhor. Porque todo dia é mais um novo dia que a gente tem para melhorar e aproveitar a oportunidade. Então, o que a gente está aqui é tentando se melhorar, tentando ser hoje melhor do que foi ontem. Pensando em amanhã, tentar ser melhor do que foi hoje. Essa é a transformação mais difícil que a gente vai ter que fazer. A gente se esforça, quando era estudante, para estudar, passar na prova, ir para o novo ano. A gente se esforça para o nosso trabalho fazer tudo bem. A gente se esforça para ser um pai, mãe, irmão. E a gente tem que se esforçar com a gente mesmo. Porque a gente sabe que precisa melhorar. E se não sabe, autoconhecimento. Olha no espelho. Reflete no que você faz todo dia. Reflete no que você fez naquele dia. Aonde eu acertei, aonde eu errei. E, gente, tudo que eu estou falando aqui é para todo mundo, incluindo eu. Tá? Quando a gente vem aqui como voluntários da Casa Espírita, como milhares espalhados nesse mundo afora, ninguém aqui é perfeito e quer falar, ditar as regras, não. A gente só tenta repetir o que Kardec, Jesus, nos trouxe. E a gente tenta repetir, e a gente tem que fazer um esforço ainda maior para fazer também. E todos nós sabemos que não é fácil. E ainda, no mesmo livro, capítulo 24 e 25. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe os ideais, as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração.
Então, está aqui a oração como fórmula básica, como nossa vitamina para a nossa reforma íntima. E como eu falei, não tem hora, não tem lugar, não tem momento. Pode ser a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. E para terminar, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem aquele arquivo do Word. Aquela página do Vida Feliz que está no Word. Isso. Que eu li logo no começo. Para a gente lembrar o quão importante é a prece. O quanto a prece, a meditação, ou seja, a meditação para ajudar na prece, é importante para que a gente encontre os caminhos, encontre a forma de melhor conduzir o nosso dia a dia. Ok? Fazer a prece? Então vamos lá. Mestre Jesus, espíritos amigos que acompanham o trabalho dessa casa, espíritos amigos que nos acompanham, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por essa reflexão, por essas instruções que os livros, a doutrina espírita nos traz. Que a gente saiba bem aproveitá-las, que tenhamos forças para levar isso nos nossos pensamentos, a cada dia, a cada momento. Pedimos que nessa casa possamos cada vez mais ter trabalhadores, ouvintes, pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita, pessoas que precisam destas palavras, que precisam deste amparo, que todos nós necessitamos. Agradecemos mais uma vez e que assim seja.